O dia em que um animal falou e salvou a vida de um profeta corrupto. Você já parou para pensar que existe um momento registrado na história antiga em que um animal olhou nos olhos de um ser humano e começou a falar com ele, questionando suas escolhas, desafiando sua lógica e literalmente salvando sua vida? Não estamos falando de fábulas infantis ou contos de fadas. Estamos falando de um relato que atravessou milênios, documentado em textos sagrados e confirmado por descobertas arqueológicas reais. Esta é a história de Balaão, um homem que vendia suas palavras pelo maior lance, que negociava com o divino, como se estivesse em um mercado, e que quase perdeu tudo porque sua ambição o cegou para o perigo mortal que estava bem à sua frente. Hoje você vai conhecer o estranho caso do profeta de aluguel e da jumenta que enxergava além do que olhos humanos conseguiam ver. Prepare-se, porque esta narrativa vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre comunicação, percepção e os limites entre o natural e o sobrenatural. Era uma época em que reinos inteiros tremiam diante do avanço de um povo nômade que carregava consigo histórias de milagres impossíveis. Israel havia saído do Egito, deixando para trás uma nação arruinada por pragas inexplicáveis. Atravessaram um mar que se abriu ao meio. Sobreviveram décadas no deserto, comendo um alimento que caía do céu todas as manhãs. E agora marchavam em direção à terra prometida, derrotando qualquer exército que ousasse ficar em seu caminho. Balaque, o rei de Moabe, assistia tudo isso de seu palácio com um coração apertado de terror. Ele sabia que seu reino seria o próximo. Suas muralhas, seus soldados, suas estratégias militares. Nada disso seria suficiente contra um povo protegido por forças que ele não compreendia. Então Balaque teve uma ideia desesperada. Se Israel vencia através do poder invisível de seu Deus, talvez pudesse ser derrotado da mesma forma. Ele precisava contratar alguém que pudesse amaldiçoá-los. Alguém cujas palavras tivessem peso no mundo espiritual. E ele sabia exatamente quem procurar. Balaão vivia longe dali, na região de Petor, perto do grande rio Eufrates. Sua reputação o precedia como uma sombra gigantesca. Diziam que quando Balaão abençoava alguém, prosperidade e vitória, seguiam essa pessoa como um perfume. Quando ele amaldiçoava, a desgraça chegava inevitável, como a noite após o pôr do sol. Reis e governantes de várias nações já haviam contratado seus serviços. Balaão não era exatamente um profeta, no sentido tradicional. Ele não pertencia a nenhum templo específico. Não jurava lealdade a nenhuma divindade particular. Ele era um mercenário espiritual, um intermediário entre o mundo visível e o invisível, que vendia suas habilidades para quem pagasse melhor. Sua casa estava sempre cheia de presentes, de governantes ansiosos. Ouro, prata, tecidos finos, especiarias raras, tudo isso se acumulava nos cantos de sua residência como troféus de uma carreira bem-sucedida em manipular o transcendente. Quando os mensageiros de Balaque bateram à sua porta trazendo bolsas pesadas de moedas e promessas de riquezas ainda maiores, os olhos de Balaão brilharam com aquela fome familiar. Eles explicaram a situação. Israel estava acampado nas planícies de Moabe. Eram numerosos demais para serem contados, invencíveis demais para serem enfrentados com armas convencionais. Balaque precisava que Balaão viajasse até lá e pronunciasse maldições poderosas sobre aquele povo, para que pudessem ser derrotados e expulsos. O pagamento seria generoso, além da imaginação. Balaão ouviu tudo com atenção calculada, mas algo dentro dele hesitou. Ele conhecia histórias sobre o Deus de Israel. Este não era um Deus menor. Não era uma divindade local que pudesse ser barganhada ou manipulada. Era o Deus que havia humilhado o Egito, a maior potência da época. Será que era sábio aceitar um contrato contra esse povo? Mas a ganância sussurrava mais alto que a prudência. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Balaão teve um encontro que mudaria tudo. O próprio Deus de Israel veio até ele em sonho, confrontando-o diretamente. A conversa foi clara e sem margem para interpretações criativas.
Deus perguntou sobre os homens que estavam hospedados em sua casa. Balaão explicou a proposta, e a resposta divina foi categórica e absoluta. Não vá com eles. Não amaldiçoe aquele povo, porque eles são abençoados. Quando Balaão acordou na manhã seguinte, seu coração estava dividido entre o medo do sagrado e o desejo do lucro. Ele despediu os mensageiros com uma recusa educada, mas seus olhos traíam a relutância dessa decisão. Balaque não era homem de desistir facilmente. Quando seus primeiros mensageiros voltaram de mãos vazias, ele enviou uma segunda delegação ainda mais impressionante. Príncipes de alto escalão, homens de influência e poder, chegaram carregando ofertas que fariam qualquer pessoa comum desmaiar de incredulidade. Balaão olhou para aqueles homens importantes, parados à sua porta, e sentiu seu coração acelerar com possibilidades. As ofertas eram absurdas. Não era apenas ouro. Era honra. Não era apenas riqueza. Era reconhecimento internacional. Seu nome seria lembrado para sempre, como o homem que virou a maré contra o povo invencível. Mas aquela ordem divina ainda ecoava em sua mente como um trovão distante. Então Balaão fez algo perigoso. Ele decidiu perguntar novamente, como se Deus mudasse de ideia. Como se o sagrado fosse uma negociação que pudesse ser reaberta com argumentos melhores. Pediu que os príncipes esperassem mais uma noite, enquanto ele buscava orientação. E naquela noite, Deus voltou. Mas desta vez, a resposta foi diferente e terrível em sua ambiguidade. Vá com eles, se quiser, mas faça apenas o que eu mandar você fazer. Balaão acordou com um sorriso. Ele interpretou aquilo como permissão, como autorização para aceitar o dinheiro e fazer a viagem. Seu coração já havia decidido. E agora ele tinha uma justificativa divina. Ele não percebeu que estava lendo aprovação onde havia advertência. Não entendeu que Deus estava permitindo que ele seguisse seu próprio caminho destrutivo para aprender uma lição que palavras sozinhas não conseguiriam ensinar. Na manhã seguinte, Balaão preparou sua jumenta para a longa viagem. Este não era um animal qualquer. Era sua companheira de anos, fiel e confiável, que o havia carregado por incontáveis jornadas através de desertos e montanhas. Ela conhecia o passo de Balaão, sabia quando ele estava tenso ou relaxado, respondia ao menor toque das rédeas. Era uma jumenta experiente, de pelagem acinzentada, olhos grandes e expressivos, orelhas sempre alertas. Balaão montou nela, com 2 de seus servos ao lado, e o grupo partiu em direção a Moabe, com os príncipes abrindo caminho. A paisagem inicial era familiar, mas conforme avançavam, o terreno começou a mudar. Campos abertos deram lugar a caminhos mais estreitos entre rochas. O sol batia forte, e a poeira grudava na pele. Balaão ia montado, perdido em pensamentos sobre como gastaria toda aquela riqueza prometida. Mal sabia ele que estava cavalgando direto para um confronto invisível. O que Balaão não conseguia ver, mas estava acontecendo bem à sua frente, era aterrorizante. Um anjo do Senhor havia se posicionado no caminho como adversário. Não era um anjo qualquer de missões tranquilas e mensagens gentis. Era um mensageiro da guerra celestial imponente e letal, com uma espada desembainhada, que brilhava com fogo que não vinha de forja humana. Ele estava ali para barrar o caminho, para impedir que Balaão continuasse essa jornada, motivada por rebeldia, disfarçada de obediência. Mas este anjo existia numa frequência que olhos humanos não podiam captar. Balaão seguia tranquilo, inconsciente do perigo mortal que o esperava. A jumenta, porém, viu. Os animais às vezes enxergam o que permanece oculto para nós. Ela viu aquela figura imponente bloqueando o caminho. Viu a espada levantada, sentiu o terror que emanava daquela presença e fez a única coisa sensata que poderia fazer. Ela saiu da estrada, desviando bruscamente para um campo lateral. Balaão foi pego completamente de surpresa. De repente, sua montaria confiável estava se comportando de forma inexplicável, saindo do caminho sem motivo aparente. Sua primeira reação não foi curiosidade ou preocupação. Foi raiva. Ele começou a bater na jumenta com seu cajado. Golpes duros motivados por frustração
e vergonha diante dos príncipes que o acompanhavam. Como ele poderia parecer importante e poderoso se nem conseguia controlar seu próprio animal? A jumenta relutante voltou para a estrada sob os golpes, mas seus olhos permaneciam arregalados de terror. O anjo continuava lá, invisível para os humanos, mas absolutamente real e ameaçador. O grupo continuou, e o caminho começou a estreitar entre muros de pedra de vinhedos. Era uma passagem apertada, onde mal cabia um animal com seu cavaleiro. E ali novamente, o anjo se posicionou, bloqueando, guardando, proibindo a passagem. A jumenta viu e entrou em pânico renovado. Desta vez não havia campo para onde desviar. Ela se espremeu contra a parede de pedra, tentando desesperadamente evitar aquela figura celestial armada. Nesse movimento, a perna de Balaão foi prensada dolorosamente contra o muro. A dor foi aguda e imediata. Balaão soltou um grito de raiva e dor e começou a bater na jumenta, com ainda mais violência. Palavrões e maldições saíam de sua boca enquanto ele golpeava o animal que havia sido seu companheiro fiel por tantos anos. A jumenta suportou os golpes, conseguiu passar pelo trecho estreito e continuou tremendo. Os servos de Balaão trocavam olhares confusos. O que estava acontecendo com aquele animal, normalmente tão obediente? Mas, frente ao caminho, abriu um pouco, mas ainda era limitado. Não havia mais para onde fugir ou desviar. E pela terceira vez, o anjo se colocou diretamente na frente deles. A paciência celestial havia se esgotado. Esta era a última chance, a última advertência antes de consequências irreversíveis. Quando a jumenta viu o anjo pela terceira vez, bloqueando completamente qualquer possibilidade de avanço, algo dentro dela se quebrou. Não havia mais para onde ir. Não havia como obedecer ao seu dono e ao mesmo tempo evitar o perigo mortal que ele não conseguia enxergar. O terror a paralisou completamente. Suas pernas simplesmente cederam. E ela deitou no chão bem ali, no meio do caminho, com Balaão ainda montado nela. O profeta foi jogado desajeitadamente para o lado, caindo parcialmente. Sua dignidade esmagada, junto com seu corpo contra a poeira. A humilhação foi completa. Ali estava ele, um homem supostamente poderoso, com conexões no mundo espiritual, sendo derrubado por sua própria montaria diante de uma audiência de príncipes. A fúria que tomou conta de Balaão foi irracional e cega. Ele se levantou rapidamente, ajeitou suas roupas e começou a espancar a jumenta com uma violência que ia muito além da disciplina. Ele batia com o cajado repetidamente, descarregando toda sua frustração, sua vergonha, seu medo de parecer fraco. E então aconteceu. O impossível se manifestou no meio daquela cena de violência. A boca da jumenta se abriu, e dela saíram, não os sons normais de um animal em sofrimento, mas palavras. Palavras claras e inteligíveis, em linguagem humana. A voz era feminina, cansada, cheia de dor e confusão. O que eu fiz para você? Por que você está me batendo pela terceira vez? O mundo parou. Os servos congelaram no lugar. Os príncipes puxaram as rédeas de seus cavalos. Tudo ficou em silêncio, exceto o eco impossível daquelas palavras que haviam saído de um animal. E Balaão, cegado por sua raiva, cometeu um erro que revelaria o quão perdido ele estava. Ele respondeu, sem piscar, sem questionar, sem perceber o absurdo do que estava acontecendo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estar tendo uma discussão verbal com sua jumenta. Você está me fazendo de tolo, ele gritou de volta para o animal. Se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo. A jumenta continuou falando, e agora havia uma qualidade quase humana em sua argumentação. Não sou eu sua jumenta que você sempre montou até hoje? Foi como se uma cortina invisível fosse puxada. Os olhos de Balaão foram abertos para enxergar além do espectro normal da realidade. E o que ele viu o fez perder toda a cor do rosto. Ali, parado no caminho, estava o anjo imponente, terrível
glorioso, com aquela espada desembainhada que parecia cortar a própria luz ao redor. O anjo estava posicionado exatamente onde a jumenta havia parado. E agora ficava óbvio, porque o animal havia se recusado a continuar. Balaão caiu de joelhos instantaneamente. Não foi uma reverência calculada ou política. Foi o colapso de um homem que subitamente percebeu o quão perto esteve da morte. Ele dobrou seu corpo até o rosto tocar a terra e ficou ali tremendo. O anjo falou, e sua voz tinha o peso de julgamento divino. Por que você bateu em sua jumenta 3 vezes? Olhe, eu vim aqui para impedir você, porque seu caminho é imprudente diante de mim. A jumenta me viu e desviou de mim essas 3 vezes. Se ela não tivesse desviado, eu já teria matado você e deixado ela viva. As palavras afundaram como pedras geladas no estômago de Balaão. O anjo não estava fazendo uma ameaça vazia. Ele estava descrevendo uma execução que havia sido evitada por segundos, múltiplas vezes. Balaão, o poderoso vidente, havia sido salvo não por suas próprias percepções espirituais, mas pela sensibilidade de um animal que ele desprezava. A ironia era esmagadora e humilhante. A jornada continuou, mas agora em um silêncio pesado e desconfortável. Ninguém comentava sobre o que havia acontecido. Os príncipes cavalgavam com expressões que misturavam medo reverente e dúvida. Será que realmente haviam presenciado uma jumenta falando? Ou o sol do deserto havia criado alguma ilusão coletiva? Os servos seguiam à distância, evitando o olhar de Balaão, e o próprio profeta ia montado em seu animal, agora tratando-o com cuidado quase exagerado, perdido em pensamentos sobre como tudo havia mudado. Quando finalmente chegaram ao território de Moabe, Balaque os recebeu com pompa e ansiedade. Ele havia esperado tanto por este momento. Levou Balaão até pontos altos, de onde podiam ver o acampamento israelita se estendendo pela planície como um mar de tendas. Lá Willis Balaque disse com ódio misturado ao medo: amaldiçoe-os para mim. Mas quando Balaão abriu a boca para falar, as palavras que saíram não eram suas. Em vez de maldições, bênçãos fluíram de seus lábios. Poesia profética sobre a grandeza de Israel. Declarações sobre como aquele povo era abençoado e não poderia ser amaldiçoado. Balaque ficou vermelho de raiva. Eu te trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoa? Balaão tentou explicar, sua voz carregada de frustração impotente. Eu não posso dizer nada além do que o Senhor coloque em minha boca. Balaque não aceitou. Ele levou Balaão para outro lugar, pensando que talvez a perspectiva diferente mudasse o resultado. Construiu altares, ofereceu sacrifícios, fez tudo o que sua religião recomendava. Mas novamente, quando Balaão falou, foram bênçãos, poemas proféticos sobre a força e o destino glorioso de Israel. Referências a Balaão aparecem várias outras vezes nas Escrituras, geralmente como exemplo de alguém que conhecia a verdade, mas escolhia o caminho errado por ganância. Mas existe um detalhe fascinante que transforma essa história de um simples conto moral em algo que toca
a realidade histórica concreta. Em 1967, arqueólogos trabalhando em um sítio chamado Deir Hala, na Jordânia, fizeram uma descoberta extraordinária. Eles encontraram inscrições antigas em fragmentos de gesso das paredes de um edifício. Quando conseguiram decifrar o texto, datado de aproximadamente 800 anos antes de Cristo, ficaram chocados. As inscrições falavam sobre visões e profecias, e mencionavam explicitamente o nome: Balaão, filho de Beor, o vidente dos deuses. Era exatamente como a Bíblia o descrevia. Isso significa que Balaão não era apenas um personagem de narrativas religiosas. Ele era uma figura histórica real, conhecida e lembrada na região, cujas visões eram consideradas importantes o suficiente para serem registradas em paredes de edifícios públicos. A descoberta validou aspectos da narrativa bíblica de uma forma que ninguém esperava. Aqui estava a evidência arqueológica independente de um homem cujo encontro com uma jumenta falante havia sido preservado por milênios. Então, o que tiramos dessa história estranha, onde fronteiras entre o natural e o sobrenatural se dissolvem completamente? Talvez seja uma lição sobre percepção. Balaão, com todo o seu conhecimento espiritual e suas conexões com o divino, estava completamente cego para o perigo real bem à sua frente. Foi preciso um animal, uma criatura que ele considerava inferior e sem valor, para salvá-lo. Quantas vezes nós também estamos tão convencidos de que entendemos tudo, tão seguros em nossa sabedoria e experiência, que perdemos completamente sinais óbvios de perigo? Quantas advertências ignoramos porque vêm de fontes que consideramos improváveis? A história também nos confronta com a questão da ambição versus obediência. Balaão sabia o que era certo. Ele havia recebido instruções claras, mas a sedução da riqueza e do reconhecimento o fez procurar brechas, reinterpretar ordens, negociar com o absoluto. Ele queria servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente, e descobriu dolorosamente que isso é impossível. Existe também algo profundamente humano na forma como Balaão respondeu à jumenta falante. Ele não parou, imediatamente maravilhado com um milagre. Ele simplesmente continuou brigando, tão consumido por sua frustração, que o impossível se tornou apenas mais uma inconveniência. Isso diz muito sobre como nossas emoções podem nos cegar até para o extraordinário. Estamos tão presos em nossas pequenas irritações e objetivos imediatos que perdemos eventos transformadores acontecendo bem na nossa frente. E finalmente, há o reconhecimento de que às vezes o sagrado age através dos meios mais inesperados. Deus não enviou outro profeta para corrigir Balaão. Não apareceu em uma sarça ardente ou em trovões no monte. Usou um animal de carga humilde, desprezado, e aquele animal se tornou instrumento de salvação e revelação. Talvez isso nos lembre de manter nossos olhos abertos para a verdade e sabedoria, mesmo quando vêm embrulhadas de formas que nosso orgulho preferiria ignorar. A história de Balaão e sua jumenta permanece como um dos relatos mais estranhos e fascinantes já registrados, desafiando nossas categorias simples de possível e impossível, nos lembrando que o universo é muito mais complexo e surpreendente do que nossa pequena sabedoria consegue compreender.